Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem, no rescaldo das eleições norte-americanas, José Miguel Júdice veio ao público, no seu espaço de comentário habitual, ter um ato de humildade que me permitam, desde já, aplaudir, que foi o ato de dizer, meus caros, eu provavelmente fui tendencioso porque a minha vontade não era que Donald Trump ganhasse. E independentemente da forma como José Miguel Júdice vê Donald Trump, independentemente da sua visão daquele que seria o candidato ideal para os Estados Unidos da América, ou independentemente até da sua vontade de que Kamala Harris vencesse as eleições, José Miguel Júdice veio ao público dizer: não, meus caros, eu errei, provavelmente fui tendencioso, peço desculpa, e o meu conselho, da minha parte, que vale o que vale, é a todos os jornalistas que fizeram algo semelhante, que façam isto em direto, porque eu acho que foi um ato de humildade que merece ser tido em conta, e errar e depois corrigir e dizer que estiveram mal e que provavelmente até foram tendenciosos por causa daquelas que são as suas vontades políticas, eu acho que é um ato nobre e é um ato que não está ao alcance, não é da grandeza de todas as pessoas fazer o que foi feito no dia de ontem pelo Dr. José Miguel Júdice, e portanto estou aqui a aplaudir desde já este comentário. Vamos ouvir o José Miguel Júdice a falar sobre a questão das eleições norte-americanas e que sirva como lição a muitos comentadeiros que por aí andam. Vamos ouvir. Mas começando pelos Estados Unidos da América, acabaram por não se concretizar aquelas previsões que fez na passada terça-feira. Estava mesmo convencido de que Kamala, até apesar das dificuldades, conseguiria ganhar mesmo que por uma unha negra? Eu, uma semana antes, estava quase a temer, deixe-me dizer assim, que o Trump ganhasse. Mas depois, as sondagens, a imprensa americana, em certa forma, então chiquei-me. E obviamente que a culpa é minha, porque eu já sei que a imprensa americana é muito biased, eu sei que as sondagens falham tendenciosa, e portanto eu devia ter posto filtros, não fui, portanto errei. Acertei claramente na história do Congresso, que me parece, e do Senado, mas olha, talvez a tendência da minha vontade me tivesse levado a não ser tão realista. Mas apesar de tudo, mesmo aqueles que achavam que Trump poderia ganhar não previam com uma dimensão desta natureza? Não, ninguém previa. E eu acho que é por aí que devíamos começar. Aliás, há um título que diz Trump 47, porque é 45, depois 47, sim. É latino. E porquê é latino? É o número do presidente, sim. Porquê? Porque, de facto, ele conseguiu resultados no voto hispânico que ninguém previa. As sondagens, porque não souberam talvez fazer bem as perguntas. Os jornalistas não quiseram ver, porque depois, quando se foi falar com as pessoas aos locais, foram óbvias as consequências. No meu entender, meus caros, houve aqui várias questões e eu acho que o José Miguel Júdice esteve particularmente bem. E se me permitem, eu acho que houve uma pergunta, aliás, isto está mais ou menos estudado, as pessoas já começam a falar um bocadinho sobre essa questão na parte da ciência política, e houve uma questão que foi feita de uma forma diferente, que não era feita habitualmente, e que levou eventualmente duas empresas, ou melhor, que levou empresas a acertar nas últimas duas eleições os resultados. Ora, o que é que aconteceu verdadeiramente? Qual é que foi a pergunta que foi uma novidade? Em vez de se perguntar diretamente à pessoa em quem é que as pessoas acreditavam votar, em que é que iam votar, portanto, as eleições seria daqui a um tempo, eventualmente ainda teriam tempo para pensar, mas em que é que pensavam votar? Qual é que era a ideia naquele momento, naquela data, na hora da resposta da pergunta, em que é que pensariam votar? A única diferença foi em quem é que votaria o seu vizinho. Porquê é que isto faz diferença e porquê é que pode fazer diferença do ponto de vista prático e até ser mais realista daquilo que são os resultados ao fim e ao cabo? Por uma simples razão, porque há muitas pessoas que, por causa do domínio absoluto do politicamente correto, se sentem retraídas quando dizem que vão votar Donald Trump. E, portanto, aquela história de muitas pessoas serem favoráveis a Donald Trump e nas sondagens não se refletir e Donald Trump acabar por estar subrepresentado precisamente por causa desse receio e dessa retração, digamos assim, das pessoas que não têm tanta confiança em dizer que votam Donald Trump, esse fator acaba por evaporar quando nós perguntamos às pessoas em quem é que o vizinho votaria. E, portanto, nós podemos presumir que a pessoa que conhece eventualmente o seu vizinho e que sabe a direção política do seu vizinho até tem alguma confiança com ele. E, portanto, existe alguma previsibilidade mais acertada de estas sondagens baterem certo quando nós perguntamos às pessoas em quem é que votaria o vizinho, primeiro, porque a vergonha desaparece e eventualmente as pessoas até respondem por si mesmas.
ou pelo menos pelo vizinho que pensa da mesma forma que elas, e também ficamos com uma previsão mais adequada porque a pessoa vai falando da próxima e acabamos por ter sempre aquela que é a ideia de uma pessoa com uma resposta na mesma, com a diferença de que temos efetivamente uma resposta verdadeira e temos uma resposta menos envergonhada, digamos assim, porque a pessoa está a falar de um terceiro. Ora, o que é interessante aqui também para terminar o vídeo? O José Miguel Júdice, no meu entender, teve um ato de humildade muito grande. Porque nós até podemos, e sinceramente, eu falo diariamente neste canal, eu seguramente que já fui tendencioso em relação ao Chega, posso ter defendido mais o Chega em algumas circunstâncias, posso ter atacado mais outros partidos do que deveria em algumas circunstâncias. Somos pessoas, vamos todos errar, e portanto, ser tendenciosos é algo que pode acontecer, mas quando há provas empíricas de que falhamos miseravelmente, que não se venha a público alterar o discurso à semelhança do que fez, por exemplo, o Coutinho de Figueiredo, à semelhança do que andam por aí outros comentadores a fazer, dizendo que nós até acertámos nas nossas previsões, mas a Kamala Harris foi demasiado fraca para espalhar a sua mensagem. Bom, mas a Kamala Harris ser uma candidata fraca ou apagada, como foi dito pelo Sr. Embaixador na SIC Notícias, não é uma novidade. Kamala Harris é vice-presidente. Foi vice-presidente estes últimos anos. As suas intervenções não mostravam grande profundidade, não mostravam uma grande capacidade discursiva, tampouco mostrava alguma solução para o país, até porque como é que ela se vai desvincular daquela que é a atual presidência de Joe Biden, sendo que ela ainda é vice-presidente enquanto concorria com Donald Trump. É impossível a vice-presidente desvincular-se da vice-presidência na qual ela está e na qual concorre contra Donald Trump ou concorria contra Donald Trump. E, portanto, a única coisa que eu digo é, meus caros, efetivamente, sendo nós humanos e não tendo nós certezas de nada, e é difícil analisar política, somos pessoas, é seguramente difícil, vamos errar. Eu errei já várias vezes, já fiz meia-culpas na comunidade, já fiz meia-culpas em live streams, já fiz meia-culpas no Instagram, já fiz vários tipos de coisas. Agora, uma coisa que nós não vemos e que vem sempre de pessoas que dizem querer combater a desinformação e os populismos e a demagogia é nós nunca vemos um meia-culpa na televisão. Nós nunca vemos um jornalista, um comentador, alguém de uma redação a dizer, meus caros, eu peço imensa desculpa, mas o artigo que eu fiz há uma semana relativo às eleições norte-americanas estava redonda e quadradamente errado. E, portanto, eu peço desculpa, eu falhei, fui tendencioso e, portanto, eu vou tentar que não volte a acontecer. Poderá sempre voltar a acontecer, provavelmente vai voltar a acontecer, mas quando acontecer vocês têm a garantia de que eu venho aqui fazer o meia-culpa, eu peço desculpa e lamento imenso o que aconteceu. Nós não vimos uma pessoa, além do José Miguel Júdice, a fazer isto. E, portanto, ao Dr. José Miguel Júdice, eu deixo os meus parabéns, porque eu também já errei. Vou continuar a errar. Errarei muito mais vezes. Vão haver alturas em que eu vou errar mais do que acerto, com toda a probabilidade. E eu, se me aperceber dos meus erros e se achar que errei, eu venho ao público e digo, meus caros, peço imensa desculpa, eu falhei, é o que é. Já o fiz várias vezes, vocês conhecem este canal, não sou uma pessoa que tende a agarrar-se aos seus erros, obviamente que vou defender os meus pontos de vista até ao fim, mas se eu estiver errado, cá estarei para fazer o meia-culpa. E o Dr. José Miguel Júdice deu um exemplo, deu um excelente exemplo de humildade a toda a imprensa, porque é o único que eu vi a fazer uma coisa destas, e há listas intermináveis de comentadores e jornalistas que foram tendenciosos sobre as eleições norte-americanas antes das mesmas e não houve uma única correção, um único meia-culpa, um único pedido de desculpas. Portanto, meus caros, deixo o meu aplauso ao Dr. José Miguel Júdice, esteve muito bem. Acontece, não tem nada que ficar aborrecido com isso, ele é uma pessoa mais velha que eu, sabe perfeitamente que essas coisas acontecem e esteve muito bem e o meu aplauso, porque é assim que deve ser. O comentário político não é uma coisa tão objetiva quanto parece, é difícil de fazer, nós falhamos muitas vezes, mas quando falhamos, que se peça desculpa, que eu acho que isso é de uma humanidade e de uma humildade e de uma grandeza, diria, que não tem comparação nos meios de comunicação tradicionais e, portanto, o meu aplauso para o Dr. José Miguel Júdice, independentemente da sua vontade de que Kamala Harris fosse a Presidente dos Estados Unidos da América, isso é a visão do Dr. José Miguel Júdice. E no meu país ideal, o Dr. José Miguel Júdice tem direito a ela. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Ultrapassámos os 20 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.